Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muitos aspectos das ciências são compreendidos. Se eu arremessasse uma bola para o alto e obtivesse os dados corretos sobre as forças que agem sobre ela, seria possível determinar precisamente onde ela pousaria. A ciência explica, por meio da química, as moléculas que constituem a bola. Podemos antecipar os níveis de energia sonora que ela emitiria ao tocar o solo. Assim como uma vela acesa na escuridão, a ciência esclarece nossa percepção do mundo ao nosso redor. Mas há um limite para a extensão alcançada pela luz. Mesmo hoje, quando aparenta que há tanto no mundo e no universo que podemos explicar, persiste a presença da escuridão. Há respostas que ainda não possuímos e, o que é pior, resultados ambíguos que minam nossa confiança naquilo que julgamos saber. Existem experiências que parecem sugerir que a luz nos engana, questionando a própria natureza da realidade. Somos reais? O tempo segue de forma linear? Talvez não. Você está disposto a ver o confortável véu da compreensão ser rasgado, revelando estranheza nos limites de nosso entendimento? Se sim, tem alguns experimentos para apresentar a você. Meu nome é Arilson Holanda e você está acompanhando o canal Abrangente. No vídeo de hoje mostrarei 9 experimentos que desafiarão sua compreensão das leis fundamentais da física, provavelmente deixando você entre uma dor de cabeça e um temor existencial. Esteja avisado. Curiosamente, quase todas essas experiências têm algo a ver com a luz. A luz é muito mais intrigante do que se imagina. Pode parecer simples, viajando pelo universo e entregando energia de um ponto a outro, auxiliando na visão e proporcionando vida às plantas, e, por conseguinte, o nosso planeta como um todo. Ela tem a reputação de ser veloz. No entanto, uma fonte de energia que se tornou sinônimo de maior compreensão, a luz é notavelmente difícil de compreender. A luz não apenas nos ajuda a enxergar melhor as coisas, mas quando os cientistas tentaram observá-la em si, revelou-se surpreendentemente complexa. Não estou falando de observar uma lâmpada, por favor, não tente isso em casa. Mas experimentos realizados nos últimos 200 anos demonstraram o que a luz aparenta ser e o que realmente constitui são duas coisas distintas. O primeiro experimento em nossa lista destaca um fato intrigante. A luz se comporta de maneira diferente quando não está sendo observada, em comparação com quando está sendo observada. Para compreender isso, vamos começar com o básico. O que é luz? No início do século XVIII, Isaac Newton teorizou que a luz era composta por minúsculas partículas que ele denominou de corpúsculos. Contudo, em 1801, quase 100 anos depois, um homem chamado Thomas Young descobriu que a luz, na verdade, assemelha-se mais com uma onda do que com uma partícula. Ele comprovou isso utilizando um método crucial conhecido como experimento de fenda dupla. Thomas Young montou uma fonte de luz e a iluminou por meio de duas fendas estreitas em uma placa. Ao invés de surgirem duas faixas de luz do outro lado das fendas, ele observou a formação de um padrão listrado peculiar. Esse fenômeno foi identificado como padrão de interferência, constituindo uma evidência incontestável de que a luz estava se comportando como uma onda. Mas por quê? Vamos explorar as ondas por um instante. Quando as ondas se propagam, elas oscilam para cima e para baixo. Contudo, quando duas ondas tentam oscilar no mesmo ponto do espaço simultaneamente, ocorre o que chamamos de interferência. Imagine uma banheira com um pato de borracha flutuando na superfície. Duas ondas atingem o pato ao mesmo tempo, uma tentando levantá-lo e a outra simultaneamente empurrando para baixo. O que acontece? Se as ondas tiverem a mesma amplitude e estiverem perfeitamente fora de fase, elas se anulam, resultando na imobilidade do pato. Esse fenômeno é conhecido como interferência destrutiva. Da mesma forma, se ambas as ondas tentarem levantar o pato ao mesmo tempo, ele seria elevado a uma altura duas vezes maior, caracterizando a interferência construtiva. Como as ondas naturalmente se expandem em círculo, duas ondas próximas começam a interferir uma na outra de maneira construtiva e destrutiva. No caso das duas ondas na água, as áreas mais tranquilas indicam onde as ondas se cancelam. Este é o efeito que observamos quando a luz atravessa as duas fendas. Conforme a luz de uma fenda se propaga, ela interfere com a outra onda de luz em pontos específicos, criando um padrão de interferência identificado por Young na placa.
Assim, o mistério foi esclarecido. A luz se comportava como onda, não como partícula. No entanto, há mais nesse experimento do que se aparenta. Avancemos mais 100 anos, até 1905. Os cientistas dessa época ficaram intrigados com algo chamado efeito fotoelétrico. Descobriu-se que, ao eliminar uma partícula metálica, partículas semelhantes a elétrons eram emitidas dela. A dedução era que isso ocorreria porque a energia transmitida pela luz estava liberando os elétrons do metal. Podemos comparar isso a arrancar uma fruta de uma árvore, onde é necessário aplicar uma certa quantidade de energia. Quando a energia supera a força de ligação entre a fruta e o galho, a fruta se solta. O fenômeno com a luz e os elétrons seguiu uma lógica semelhante. Assim que a luz atingia um elétron, fornecendo energia suficiente para ultrapassar o limiar, os elétrons se libertavam do metal. Entretanto, o que surpreendeu os cientistas foi que, ao aumentar a intensidade da luz, esperava que os elétrons fossem liberados mais rapidamente, assim como arrancar uma fruta com mais força faria com que ela se soltasse mais rapidamente. Mais energia deveria equivaler a uma maior energia cinética de partícula. No entanto, isso não parece ser o caso. Surpreendentemente, aumentar a frequência da luz resultou em uma maior velocidade dos elétrons que eram liberados. A intensidade da luz, por outro lado, não influenciou a velocidade dos elétrons liberados, mas afetou a quantidade de elétrons emitidos. Essa observação era um tanto confusa. Albert Einstein foi a mente que ele solucionou esse quebra-cabeça. Ele inferiu que a luz deveria estar viajando em pequenos pacotes de energia, e a única maneira de aumentar a energia transmitida aos elétrons era enviar mais desses pacotes, ou seja, aumentar a frequência. Ele denominou esses pacotes de fótons e posteriormente recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho. Assim, a luz, ao que parecia, era novamente uma partícula. Ou seria uma onda de uma partícula simultaneamente? Claro, mesmo essa não é a imagem completa. Para ser sincero, ainda não temos certeza sobre a imagem completa. Em vez disso, encontramos mais resultados contraditórios. Voltemos ao experimento de fenda dupla. Equipados com o conhecimento dos fótons, os físicos revisitaram o experimento da fenda dupla. Com as técnicas experimentais melhoradas nos últimos 100 anos, tornou-se possível enviar um único fóton de luz por vez. Assim, o experimento da fenda dupla foi repetido. Dessa vez, apenas um único fóton seria enviado através da fenda até um detector no extremo oposto. Quando isso foi realizado, o detector registrou a chegada do fóton em apenas um ponto específico. Portanto, a luz estava se comportando novamente como partícula. No entanto, porque ela interferiu consigo mesma na versão anterior do experimento, os cientistas tiveram uma ideia. Eles enviaram vários fótons de uma vez e registraram os resultados no detector. Foi nesse momento que a situação ficou realmente peculiar. Novamente, o detector começou a perceber os fótons chegando em pontos únicos, um de cada vez. Contudo, surpreendentemente, os fótons que chegavam começavam a formar um padrão, o padrão de interferência. Isso era prova de que a luz se comportava como uma onda. No entanto, isso ocorria apenas quando um único fóton passava de cada vez. De alguma forma, o único fóton que deixava o detector como uma partícula e chegava ao seu destino como uma partícula, aparentemente conseguia viajar através de ambas as fendas simultaneamente, o suficiente para interferir do outro lado, como uma onda. Se a luz fosse exclusivamente uma partícula, não veríamos esse padrão ao passar pelas fendas. Em vez disso, observaríamos apenas duas manchas de luz, uma para partículas que passassem por uma fenda e outra para aquelas que passassem pela outra. E, no entanto, lá estava o padrão de interferência, com suas múltiplas linhas de luz, desafiando a explicação dos cientistas sobre a luz. Em uma tentativa de definir a natureza da luz, eles conduziram o experimento novamente, dessa vez com dois detectores adicionais nas fendas, possibilitando que os cientistas observassem se ela realmente passava por ambas simultaneamente. Isso não ocorreu. No entanto, ao mesmo tempo, deixou de criar o padrão de interferência nas regiões mais distantes do detector. A partir disso, os cientistas começaram a perceber algo intrigante. A luz parecia estar consciente de ser observada. Para esclarecer, não importava se era observada por um olho humano ou por uma máquina. No momento em que a luz interagia de alguma forma por meio de qualquer partícula, a única maneira pela qual podemos detectá-la, não há outra maneira de observá-la. Ela começava a se comportar de maneira diferente em comparação com quando não era detectada. Era como se a luz entrasse em foco sempre que o universo lhe fazia a pergunta sobre sua localização precisa. Sem esse escrutínio, parecia relaxar em algo mais vago. De maneira curiosa, isso sugere que a luz é, na verdade,
mais como uma onda de probabilidade do que uma partícula ou onda discreta. Sempre que questionado sobre sua localização, fornecia com segurança uma resposta definitiva. Estava nesse ponto específico do detector e não estava em nenhum outro. No entanto, na ausência de observação, a luz parecia viajar em todas as direções simultaneamente, de acordo com certas probabilidades. Ao repetir o experimento várias vezes, seria possível quantificar essas probabilidades, descobrindo que era mais provável que a luz estivesse nas áreas do padrão de interferência e menos provável que estivesse nas lacunas. No entanto, quando um único fóton de luz era questionado, fornecia uma resposta 100% concreta. Isso é evidenciado por algo conhecido como o paradoxo dos três polarizados. Considere, por um momento, um par de óculos de sol polarizados. Esses óculos reduzem a quantidade de luz que pode passar por eles, geralmente em cerca de 50%, dependendo do tipo de lente e de comprimento de onda de luz. Eles funcionam como finas cadeias de moléculas que percorrem longitudinalmente a lente. Qualquer luz que oscile na mesma orientação dessas moléculas é absorvida, enquanto aqueles que é perpendiculares às correntes pode passar sem problemas. O caso intrigante ocorre quando um único fóton passa em uma orientação diagonal à lente. Neste caso, não passa meio fóton. Curiosamente, não é possível simplesmente absorver a parte da oscilação que é paralela às linhas e permite que a parte perpendicular passe. Em vez disso, o fóton se ajusta a uma orientação ou a outra. Ou o fóton é completamente absorvido ou passa completamente, mas agora com uma nova polarização perpendicular para se ajustar àquilo que seria necessário para passar facilmente. Como podemos ter certeza de que o fóton não estava nessa orientação o tempo todo? Isso se torna evidente quando adicionamos mais lentes. Ao colocar uma segunda lente atrás da primeira, podemos bloquear completamente a luz, desde que as duas polarizações sejam perpendiculares entre si. Suponhamos que giramos a segunda lente 90 graus em relação à primeira. Qualquer luz que passe pela primeira lente tem 0% de chance de passar pela segunda, assemelhando-se a tentar ver uma carta através de uma cerca de arame. Como resultado, vemos apenas o preto. No entanto, ao adicionar uma terceira lente e posicioná-la em um ângulo de 45 graus em relação às outras duas, de maneira estranha a luz começa a passar novamente pelas três lentes. Isso pode parecer contraintuitivo, como adicionar mais bloqueadores aumenta a quantidade de luz que passa, mas esse resultado destaca a possibilidade de que a luz tem uma orientação fixa. Ela deve entrar em foco a cada nova lente, lançando um dado quântico a cada vez para determinar se estava orientada corretamente o tempo todo ou não. Se passa pela primeira lente, 50% de chance só faz o porque estava perfeitamente orientada perpendicularmente à polarização da lente. Isso significa que, ao chegar à segunda lente, está vindo de uma polarização diagonal, então, mais uma vez, há uma chance de 50-50 de que isso aconteça. Lance seus dados quânticos novamente e, mais uma vez, tem uma chance de 50-50 de prosseguir. Se passar por esse obstáculo, ajusta-se novamente a nova orientação, como se sempre tivesse sido essa nova orientação, o que obviamente não era. Isso significa que agora está polarizado diagonalmente em relação à terceira lente, o que resulta em uma última chance de 50 de passar. É claro que alguns fótons não conseguem superar todos esses três desafios probabilísticos. Apenas cerca de 12,5% deles consegue. No entanto, isso é mais do que zero, que é o que ocorria anteriormente quando tínhamos apenas duas lentes. A luz parece se comportar em quantidades discretas e quânticas, aparentemente. Ela assume um valor discreto quando observada e honestamente não sabemos realmente porquê. Se considerarmos uma onda, não há razão para não poder ter meia onda. Poderíamos dividi-la ao meio repetidas vezes, um número infinito de vezes e ainda assim obter uma resposta que fizesse sentido matematicamente. No entanto, parece que em uma escala quântica suficientemente baixa, não podemos reduzir pela metade a quantidade de luz que passa por um certo ponto. Não podemos ter meio fóton, nem mesmo um fóton e meio. E se tentarmos fazer isso, o fóton se ajustará ao número inteiro mais próximo, com base em probabilidades, mas apenas quando questionado. Caso contrário, ele fica satisfeito em existir de maneira probabilística, interferindo consigo mesmo como uma onda à medida que avança. Viaja, antes de saltar para uma resposta quanto mais tarde é questionada exatamente onde está. O que está ocorrendo aqui ainda está sendo teorizado.
A comparação mais próxima que temos é algo conhecido como harmônicos, onde em uma corda limitada, apenas um certo número de ondas pode existir. Em uma corda de violão, você pode ter uma onda, duas ou mais, mas nunca um número que não seja um número inteiro. Parece que a luz opera na mesma maneira. Talvez algo interfira no início e no fim do caminho que a luz percorre, embora o que possa ser os mecanismos que o impulsionam sejam desconhecidos até agora. Fundamentalmente, porém, talvez a coisa mais incrível sobre tudo isso é que não é exclusivo da luz. Embora tenhamos nos concentrado no comportamento da luz como uma onda e no comportamento probabilístico, todas as partículas de matérias fazem o mesmo. A luz é apenas outra forma de energia. A energia de matérias estão entrelaçadas. Foi demonstrado que partículas de matérias, átomos e até moléculas complexas têm comprimentos de onda. Os elétrons são tão quantificados e movidos por probabilidade quanto os fótons. Aparentemente, somos todos conduzidos pela probabilidade, se você reduzir as coisas o suficiente. Então, do que tudo realmente é feito? O que constitui a energia e a matéria, fazendo com que elas se comportem de maneira de que se comportam? O que está acontecendo sob o capô da realidade? Por que o universo se comporta de maneira diferente quando observado e quando não é observado? E o que significa pensar que, em algum nível, até você é probabilístico? O significado de tudo isso permanece uma incógnita. Aquele que desvendar isso será o Einstein de nossa era. Por enquanto, tudo o que podemos afirmar é que, quando se trata de realidade, parece que o universo está lançando dados. Você e o mundo ao seu redor podem ter muito menos certeza do que imagina. Assim, concluímos os nossos primeiros experimentos, destacando a peculiaridade da luz. Respire por um momento, dê ao seu cérebro a oportunidade de absorver isso. Daqui para frente, as coisas ficarão cada vez mais estranhas. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar os sininhos para receber as notificações, deixar seu like se curtiu e, é claro, comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.